Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia 1º de outubro, e a Igreja celebra a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Estamos começando também o mês missionário. Vamos orar de modo especial durante este mês por todos os missionários e missionárias agentes espalhados pelo mundo afora na proclamação do Evangelho. Você também é convidado, é convidada a ser missionário ou missionária na sua casa, na sua família, na sua comunidade eclesial. Aliás, como dizem as diretrizes da CNBB, cada comunidade deve ser uma comunidade eclesial missionária. O texto do Santo Evangelho é de Lucas 10, de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, uma primeira palavra sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, como também o seu pai, Luís, e a sua mãe, Zélia, se santificaram. São 3 santos canonizados pela Igreja Católica. Muito jovem, ela entrou no Carmelo, na cidade de Lisieux, aos 15 anos de idade, e morreu aos 24 anos de idade de tuberculose. Quais são as grandes características de Santa Teresinha do Menino Jesus? Primeiro, aquilo que se chama de pequeno caminho da infância espiritual. Não tem nada a ver com infantilismo, com ser bobinha, nada disso. Mas o pequeno caminho da infância espiritual é inspirado exatamente na simplicidade, na humildade, e, sobretudo, no amor, numa confiança inabalável em Deus como Pai amoroso. Deus é um Pai bondoso, misericordioso e amoroso. E Santa Teresinha se sentia como uma criança nos braços de Deus, confiada plenamente na misericórdia e na providência do Senhor. Ela também desenvolveu uma forte tendência contemplativa. Como boa carmelita, desenvolveu esse caminho de contemplação. Além do mais, como ela mesma diz, ela queria ser tudo, exercer todas as funções, todas as missões, todos os ministérios da igreja. Não podendo, então ela descobriu um caminho de ser tudo. Esse caminho é o amor. No coração da igreja, serei o amor, porque sendo o amor, serei tudo. E finalmente, outra coisa muito importante é a dimensão missionária. Sem nunca ter saído do seu convento em Lisieux, o Papa declarou Santa Teresinha juntamente com São Francisco Xavier, patrona das missões no mundo inteiro. Ela passou a vida toda orando, consagrando os missionários e missionárias, rezando por eles, entregando a sua vida, o seu ministério, a sua missão diante do Senhor. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, declarou Santa Teresinha doutora em caridade. Doutora em caridade. Sua grande característica é, de fato, o amor. Pois bem, e o Evangelho de hoje, o que nos diz? Olha, Jesus desenvolveu o seu ministério público, a sua missão, sobretudo em torno das cidades que estão ao redor do Mar da Galileia. Entre elas, 3 são citadas no Evangelho de hoje:
Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Corazim fica um pouco mais ao norte de Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava, e Betsaida fica a leste, inclusive ao oriente do Rio Jordão. Nessas três cidades, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, Jesus realizou muitos milagres e pregou muitas vezes o Santo Evangelho. Fez muitos sinais bonitos, perdoou pecados, curou, libertou pessoas da sarjeta da vida, deu-lhes novamente dignidade e esperança. Jesus diz, engraçado, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que viram tantas coisas maravilhosas, não foram capazes de conversão. Se os milagres que Jesus fez em Corazim, Cafarnaum e Betsaida tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidônia, que são duas cidades pagãs da Sírio-Fenícia, muito provavelmente, aliás, Jesus diz seguramente, o povo de Tiro e Sidônia teria feito penitência, teria se convertido, teria vestido roupas de luto, colocado cinzas na cabeça, cingindo-se com cilício e fazendo os ritos de luto e de penitência. Esta é também uma advertência para nós. Nós estamos demasiadamente acostumados com coisas sagradas, na escuta da palavra de Deus, com a Eucaristia, com vida de oração. A grande pergunta é, isso tem nos ajudado no nosso processo de conversão? Ou, de certo modo, já nos habituamos às coisas sagradas? Jesus conclui o texto do Evangelho de hoje com este versículo 16. Ele muda da segunda pessoa do singular, quando se refere a Betsaida, quando se refere a Corazim e a Cafarnaum, utilizando-se desse gênero literário próprio da profecia. Ai de vós. É uma ameaça e ao mesmo tempo um convite à conversão. Ai de vós, Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. É um convite, uma convocação à conversão e ao mesmo tempo uma ameaça diante da dureza de coração, está com o coração empedernido, trancado, fechado, incapaz de converter-se. Como é que o texto se conclui? Mudando para a segunda pessoa do plural. Jesus agora fala aos discípulos: quem vos escuta, a mim escuta. Também quem vos rejeita, a mim rejeita. Recordem que ontem Jesus enviou os discípulos em missão, os 72 discípulos. Portanto, os discípulos que foram enviados em missão participam da mesma missão de Cristo. Alguém que rejeita os discípulos missionários, rejeita o próprio Jesus. E quem rejeita Jesus, na verdade, rejeita o próprio Pai. Nesse dia, nós então somos convidados à docilidade em vista da nossa conversão. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, mesmo tendo experimentado tantas maravilhas de Deus, não chegaram a converter-se. Nós então somos convidados a um sério processo de conversão e de escuta verdadeira. O Papa Francisco tem chamado a nossa atenção para uma pseudo-escuta. Essa pseudo-escuta não é somente uma falsa escuta do outro. Começa com uma falsa escuta da palavra de Deus. Até ouvimos com o órgão dos sentidos, mas não escutamos de fato. Ouvir é ouvir os barulhos e estímulos auditivos exteriores. É preciso, na verdade, escutar com o coração, deixar-se inebriar pela palavra e deixar-nos converter por essa palavra de Deus que muda a nossa existência e nos dá a graça de um novo estilo de vida. Que o Espírito Santo nos converta para percebermos a grandeza da graça de Deus que age em nós, em nossas famílias, em nossas comunidades, ao redor de nós. Deus todos os dias passa em nossa calçada. Nem sempre nós somos capazes de percebê-lo e de escutá-lo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.